Namastê, sejam todos muito bem-vindos à leitura do livro de Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Nós vamos hoje iniciar o livro, a parte 4, o livro Sentimento é o Segredo. Esse livro é fantástico, ele traz transformações incríveis na nossa vida, uma nova forma da gente olhar as situações e compreender e despertar para uma nova forma de se viver e de enxergar as coisas. Eu sou a Simone Chiavoloni e eu sempre estou trazendo no canal livros, leituras para trazer o despertar da consciência para todos nós. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura, o primeiro recadinho é que essa leitura vai ser de segunda-feira às 19h30. Então, sempre às 19h30, é só entrar na bio, pegar o link e participar. É totalmente gratuito, porque a gravação, tem a gravação da leitura, e depois da gravação nós sempre fazemos um compartilhar, e esse compartilhar não é gravado, mas ele é enriquecedor. Então, vale a pena participar do grupo de estudo, tá bom? Então, quem quiser participar, sinta-se à vontade, é só entrar nas redes sociais, no meu Linktree, tem ali o link para você poder participar também do compartilhar. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura do ano, que nós estamos iniciando, vamos nos conectar com todas as pessoas presentes. Te vejo, Elisa, Andréia, Simone, Érica, Eliana. Eu estou aqui. Vamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente e nos conectar com nosso Deus que habita em nosso coração. Vamos caminhar nesse espaço, sentindo a sua presença. E logo ali adiante se encontra o nosso divino, nosso Deus, nosso Antariame, ou o nome que assim você desejar. O seu divino, o seu Deus, ele pode ter a forma que assim desejar também. Ele não se importa com a forma. Ele pode ser homem ou mulher, pode ser Jesus, a imagem de algum santo de sua devoção, Buda. Pode não ter imagem nenhuma, apenas luz, presença, energia. Ele pode ser você. Eu te vejo, divino. Eu estou aqui e peço que esteja comigo todos os instantes de minha vida e que traga clareza nesta leitura que estaremos fazendo aqui hoje. Vamos inspirar profundamente, então abrir os nossos olhos. Hoje nós vamos iniciar na parte 4, capítulo 1, o sentimento é o segredo. Esse livro ele foi publicado originalmente em 1951. E essa leitura ela vai trazer para você sabedorias, insights, com uma forma muito fácil de entender, como se as palavras fossem ditas hoje. Não há limites para se escrever muitos livros, está escrito em Eclesiastes 12, versículo 12. Aquele que deseja
aperfeiçoar-se em um assunto específico, qualquer que seja, prefira estender-se na leitura de um pequeno número de obras conceituadas neste assunto por muitas e muitas vezes, pois ler uma grande quantidade de livros sobre um conceito irá lhe gerar confusão ao invés de aprendizado. Está em antigo ditado. O prefácio deste livro, na página 342. Este livro se refere à arte de realizar o seu desejo. Ele lhe dará conta do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, uma estrada claramente definida para a realização dos seus sonhos. Se ele fosse feito para convencer a alguém através de alegações fundamentadas e estudos de casos, este livro teria muitas vezes o seu tamanho, mas, no entanto, é bem possível fazê-lo por meio de declarações escritas ou argumentações, desde que se descarte o julgamento, que aparentemente sempre é plausível de ser feito, em dizer que o autor ou é uma farsa ou é um iludido e que, portanto, as suas evidências são falsas. Consequentemente, eu propositalmente omiti todas as alegações e testemunhos e simplesmente desafio o leitor que tem a mente aberta a aplicar a lei da consciência conforme revelada neste livro. O seu próprio sucesso pessoal lhe provará ser muito mais convincente do que a soma de todos os livros que possam ser escritos sobre este tema. Capítulo 1. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei, da consciência e do modo como ele funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. A fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o inconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Esses dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado pelo masculino, o subconsciente como feminino. O consciente, ele gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente, todas as coisas se desenvolvem através da consciência. E sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade. E de uma maneira só conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir,
e com sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente. O aspecto feminino, ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não é dependente de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si mesmo. E sobre essa convicção, passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Porém, uma vez sentida, seja ela má, boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejado, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins, não importa de que forma ou em que situação. Não foque na sua imperfeição, nem na dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você e nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Acho que é importantíssimo a gente grifar, que eu acho que de tudo isso, acho que aqui é uma frase assim que resume muito tudo isso que nós estamos falando. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você e nem para ninguém. Essa é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento, ele produz uma impressão subconsciente. E a menos que essa impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. Sempre o sentimento vai trazer uma impressão, que é fazer com que isso se manifeste na nossa vida, em 3D, aqui, agora. O dominante entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é, sempre domina aquilo o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda irá existir. De novo, a mesma coisa, ele falando que o sentimento é o segredo, aquilo que a gente sente é o que se manifesta. Sempre ele está falando a mesma coisa. O sentimento precede a manifestação e ele é a base sobre a qual repousa toda a manifestação. Seja atento e cuidadoso com seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua entre eles e o seu mundo visível. Olha que importante.
O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças, pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressá-la ou estabelecê-la dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim, infirmitatis, que é derivada de infirmus, que é composta da junção do prefixo in com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou a ausência de alguma coisa. E o adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem consistência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, a falta ou ausência de algo estabelecido, consistente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração para que você não se afaste de seus objetivos e para que seu corpo não adoeça. Pense, emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente. Isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você. Nem o destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz distinção às pessoas. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Está em Atos 10, versículo 34. Pois para com Deus não há distinção de pessoas. Está em Romanos 2, versículo 11. O subconsciente, ele não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa dessa capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado. E uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que é impresso sobre ele. No momento em que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele como se fosse uma realidade existente nele mesmo e imediatamente se põe a produzir externamente, no mundo objetivo, a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir a sensação que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si.
Você não deve considerar a forma como ele será expresso, ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza, nada seletiva, aceita os sentimentos de dificuldades e obstáculos condizentes à sua aceitação e passa a produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através dos sentimentos do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Daí, o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo, se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como servo e o escravo do homem. Paulo personificou o subconsciente como uma mulher e disse que as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Está em Efésios 5, versículo 24. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Assim como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, como também ordena a lei. Está em 1 Coríntios, versículo 33 e 34. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Está em Efésios 5, versículo 22. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Está em Colossenses 3, versículo 18. Da mesma forma, esposas, cada uma de vós sede sujeitas a vossos esposos, com o propósito que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, que eles então não sejam ganhos pela palavra, mas pelas conversas com suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor. Que o vosso adorno não seja as coisas externas, como as tranças nos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja a do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é o de grande valor na presença de Deus. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e fazendo delas herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal com mal ou injúria com injúria. Apenas, pelo contrário, bendizei-os, porque para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e que seus lábios não falem por engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas a face do Senhor é contra os que lhe fazem o mal. Está em 1 Pedro 3, versículo 1 ao 4 e do 7 ao 12. Isso tudo que está falando da parte feminina e masculina, do consciente e subconsciente, e não literalmente falando do homem e mulher como homem e mulher. Então, se você tiver esse entendimento de que ele está falando com o seu consciente, o seu subconsciente, você vai ter uma nova interpretação de todas essas passagens que tem na Bíblia. Então, na hora que a gente começa a falar, a gente pensa, nossa, como estamos falando algo nesse sentido, assim, mas é da parte que estamos falando sobre o lado, né, a parte feminina e masculina, o consciente e o subconsciente, tá?
O subconsciente serve ao homem fielmente da forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão às ordens e obedece melhor através do convencimento e persuasão do que através de exigências. Por isso, ele assemelha-se mais à amada esposa do que apenas um servo. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, e que o seu corpo, do qual ele é o Salvador, sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Está em Efésios 5, versículos 23 e 28. O marido é a cabeça da mulher. Não se refere como verdade entre o homem e a mulher na sua relação terrena, mas é a verdade entre o consciente e o subconsciente, ou os aspectos masculino e femininos da consciência, respectivamente. Esse é o mistério ao qual Paulo se referiu quando, por fim, escreveu: Este é um grande mistério. Efésios 5, versículo 32. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Está em Efésios 5, versículo 28. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Está em Efésios 5, versículo 31. Isso simplesmente é o mistério da consciência. A consciência é uma realidade, é indivisível, mas devido à forma de sua criação, ela aparenta ser dividida em dois aspectos. O consciente é o aspecto objetivo ou masculino, e ele verdadeiramente é a cabeça que domina o subconsciente, que é a esposa, que é o aspecto subjetivo ou feminino. No entanto, essa liderança não é como a do tirano, mas sim como a do amante. Então, ao assumir o sentimento que você teria ao estar em posse de seu objetivo, o subconsciente age para construir a imagem exata de sua convicção. Os seus desejos não são aceitos inconscientemente até que você assuma o sentimento de suas realidades. Somente através do sentimento é que uma ideia pode ser subconscientemente aceita. E somente através dessa aceitação subconsciente é que ela sempre será expressa. É mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem os seus sentimentos. No entanto, é uma eterna verdade que o exterior espelha o interior. Eu vou ler até esta página, porque já passamos um pouco das 8 horas e a André tem que sair. Então, a gente vai comentar até esta parte, tá bom? Então, vamos encerrar a nossa leitura de hoje na página 355 e nós voltaremos, então, na próxima segunda-feira, às 19h30, tá bom? Então, gratidão a todos que estamos juntos aqui nesta leitura de hoje e até mais.